Bom, pessoal, então, boa noite a todas, todos os presentes. Vamos começar aqui a nossa aula 11, com dicas importantes para a apresentação do seminário, tá? Então, a gente vai passar aqui essa apresentação com as principais dicas para um bom seminário a todos os grupos, a todos os tutores presenciais, para que possam orientar, sanar dúvidas dos grupos. E essa aula está sendo gravada para fins didáticos e postagem na aula 11, logo após. Então, pessoal, essa aula do Projeto Extensionista Integrador 3, ODS 14, Vida na Água, né? Cultura oceânica, o impacto da cultura oceânica nos territórios. Acho que todos já dissecaram bem esses temas aí, já fizeram a execução dos projetos e agora chegou o grande momento, né? Que é o momento de fazer a apresentação. É o momento de brilhar, né? É o momento de deixar, de validar toda a execução que foi feita durante todo esse percurso formativo aí. Então, no dia 21/10, será o seminário dos resultados da intervenção, né? Onde vocês apresentam aí todo o trabalho, como que foi a interação da atividade, a aproximação da universidade com o público, enfim, de acordo com o que vocês já fizeram no relatório final. Então, a ideia, a gente vai mostrar aqui o modelo e as dimensões do banner, né, como vocês já fizeram, já postaram. A gente tem aqui no banner o título, ele deve ser centralizado em caixa alta, né? Com introdução e justificativa, falando dos objetivos, o público-alvo abordado, um breve relato da ação, os resultados alcançados, né? O que se auferiu, o que se percebeu, qual foi a mudança, os impactos que obtiveram, a conclusão com base no que foi desenvolvido, né? A que conclusão que vocês chegaram, se houve melhoria, se a sensibilização foi eficaz, se foi eficiente, né? Apresentar as referências e um relatório fotográfico, né? Algumas fotos de vocês em ação. Então, como a gente disse lá no início da disciplina, né? Essa disciplina era uma disciplina que traria um protagonismo muito grande para todos os acadêmicos, para todos os alunos, né? Principalmente por ser uma atividade em grupo e com uma intervenção social, né? Nos territórios. As dimensões do banner é de 90 de largura por 1,20 de comprimento, ou seja, é um padrão que toda a Unitins vai utilizar, todos farão um banner nesse mesmo tamanho, podendo ser em papel ou também podendo ser em lona ou plástico, né, em vinil, algum outro material que vocês escolherem. A avaliação, vou deixar bem claro aqui, que a avaliação é pelo conteúdo, né? O material em papel, ele é mais sustentável, ele se adequa mais ao objetivo do curso. Mas nós vamos avaliar o conteúdo. Quem, porventura, tenha já produzido em lona, vinil ou algum outro material menos sustentável, não será penalizado por isso, tá? Então, é importante a gente ressaltar essa observação aí, que a avaliação será pelo conteúdo e não pelo material. E aí, pessoal, né, as apresentações, né, da turma 2024 vai ser no dia 21 de outubro, e a gente vai passar agora aqui algumas dicas importantes para todos vocês. É muito bacana se vocês dividirem a apresentação em partes, né, de uma forma equilibrada, né, combinada, bem organizada, né, onde, por exemplo, o aluno 1 pode fazer a introdução, uma contextualização e o vínculo com o ODS, com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, no caso o ODS 14, Vida na Água. Muito importante vocês fazerem essa conexão, né? Toda essa atividade extensionista ela foi pautada, foi baseada no ODS 14, né, nos impactos da cultura oceânica na preservação do território. Então, façam essa conexão, deixem isso bem claro para quem estiver avaliando, né, para o seu público, né,
para as pessoas internalizarem e entenderem a importância da cultura oceânica, né? Contextualizando, conceituando que quando a gente fala de cultura oceânica, a gente está falando de vida na água, de sustentabilidade, de que o planeta não conseguirá viver sem água, né? O ser humano não consegue viver sem água, né? O aluno 2, então, ele pode passar, né, articuladamente. Gente, lembrem-se, né, daquela corrida 4 por 100 nas Olimpíadas, onde um passa o bastão para o outro. Então, lembre-se, quando você for passar a palavra para o seu colega, dê um sinal, apresente ele, né? Fala, então, estou finalizando, agora vou passar a palavra para o meu colega fulano de tal, que vai falar sobre objetivos, né? O público-alvo, né? A palavra está com você. Então, esse é o sinal que vocês podem criar, ou algum outro que vocês acharem melhor, para dar uma conexão, para não ficar perdido, para o colega não ser apresentado de supetão ou ser pego de surpresa. Então, fiquem todos atentos uns aos outros, né? Aos sinais que serão passados. Né? E esse aluno, então, vem, fala dos objetivos, né? O que se pretendia, qual a ação, qual o público-alvo que estava alcançando, né? E a mesma coisa, né? Fala assim, então, estou finalizando com essa fala, né? Com esse relato, e agora passo para o meu colega fulano de tal, que vai fazer um breve relato de como que foi a ação, né? Uma descrição da ação em prática, né? E aí esse colega vem, né, se apresenta, fala o nome e faz um relato também de como que foi a ação, se teve, né, algum ponto positivo. Né, teve um grupo que eu me lembro que programou, recebeu um público maior do que o previsto, mas que isso foi muito bom, porque teve um alcance maior, né, que impactou mais pessoas. Então, valorizem, né, as contingências que vocês enfrentaram. O outro aluno vem, né, e aí faz a passagem de bastão novamente, né? Nosso colega fulano de tal agora vai apresentar os resultados, né? E aí esse colega vem, fala da importância do monitoramento, dos resultados alcançados, né? O que vocês perceberam com esses resultados, o que impactou, né? E aí já vai fazendo a passagem para o próximo aluno também que for fazer, né? E agora esse aluno, então, vai falar dos impactos e do aprendizado. É importante, né, gente, que todos se envolvam na apresentação, né? É muito importante que cada integrante do grupo, por mais que teve em algum momento que um ficou mais responsável pela produção, o outro ficou mais responsável pela sensibilização, o outro ficou pela distribuição dos cartazes, né, pela impressão, mas nesse momento da apresentação, é muito importante que todos se apresentem, que todos tenham um espaço de fala, que todos se organizem para isso acontecer da melhor forma possível, né? Para demonstrar justamente a coesão do grupo, né? Para demonstrar que todos estão engajados, para demonstrar que todos vocês têm conhecimento, né? Ou seja, apresentar o conhecimento que vocês adquiriram, né? A banca, o avaliador, normalmente, ele espera isso do grupo, ele espera um compartilhamento do conhecimento, um nivelamento do conhecimento. Não é isso, professora Rosana? Estamos juntos, professor Elista, é este o caminho, né? Se alguém Isso quiser fazer mesmo, alguma... professor. Eu até quero reforçar essa sua fala, professor, porque eu já fiz avaliações nos polos de seminário e muitas vezes os colegas não sabem o nome do outro, entendeu? E é importante você fazer o alinhamento, assim, porque às vezes, chegou, não, é porque ele entrou por último aqui no grupo, não, é porque ele estava no outro grupo, mas conheça o seu colega, conheça ele para que você possa justamente fazer essa passagem, porque é bacana, dar um fôlego para você finalizar, dar um fôlego para o outro começar, né? E não fica só aquela coisa assim de cutucar, não, fala você, não, agora você, né? Essas coisas assim não são bem legais, tá? Muito obrigado, professora Rosana. Então, gente, isso que a professora Rosana disse, né, demonstra aí a articulação,
né, do grupo demonstra justamente que o grupo está articulado, que foi de fato um trabalho em equipe, né, e que foi um trabalho que trouxe ganho a todos, né? E aí, gente, foquem nos pontos essenciais, chamem atenção nos pontos que têm relevância, né? Ou seja, qual que era o problema ou o desafio que vocês estavam enfrentando? Ah, era uma nascente que estava sempre muito suja. Ah, era um local turístico onde os turistas, né, sempre deixavam os resíduos, né? Então, chamem atenção para o problema ou o desafio que vocês estavam enfrentando. Eu lembro que tinha um grupo aí que estava mostrando um antes e depois da recuperação de um rio, né? Então, demonstrem essas questões. Qual ODS foi trabalhado e por quê? Né? Como eu falei no início, o ODS que está sendo trabalhado é o ODS 14. Ele se articula com outros? Provavelmente ele vai se articular com vários outros ODS. Mas o foco, gente, deixem muito bem claro isso. O foco é o ODS 14, Vida na Água, né, com o tema Cultura Oceânica e seus impactos no território. E aí, falem também muito claramente, né, a experiência que vocês tiveram, a vivência prática. Né? Eu nem estou usando muito mais essa palavra experiência, eu tenho gostado de usar muito a palavra vivência. A palavra vivência, ela tem um impacto já muito maior, ela chama a atenção das pessoas que têm ali, né? E a vivência, ela já traz para você, né, o seu protagonismo. Quando você fala a minha vivência nessa ação prática, né? Então, ou seja, é o seu relato, é o que você se apropriou, é o seu aprendizado. E o objetivo, gente, da atividade extensionista, né? O objetivo do avaliador é justamente ver o quanto que você aprendeu, né? Um dos objetivos dele é entender o quanto que você aprendeu, o quanto que você se apropriou, qual a sua capacidade de multiplicação deste conteúdo, né? E aí, demonstre sempre quem participou. E aí, gente, né, tem gente que fala assim, nossa, não, toda aula você fala isso, né? Porque eu não dou aula só aqui, mas a gente que é professor, muito de uma máxima, né? Que é o seguinte, que é do Oda. É o Oda José que fala isso, é um professor aqui da UFMG, e ele fala que a experiência, a vivência, ela é horizontal, coletiva e solidária. Então, quando a gente fala dessa vivência prática e fala quem participou, a gente está falando dessa horizontalidade, dessa coletividade. E quando eu digo eu estou fazendo, né, é só eu, vai ficar comigo ali. Quando eu já trago outros participantes, quando eu apresento outras pessoas, igual nós estamos aqui, né, uma equipe de 7 pessoas, 4 professores presenciais, a professora Osana, a professora Elisangélica, que é a nossa professora EAD, né? Então, nós estamos aqui coletivamente compartilhando esse saber, esse conhecimento, essa vivência, que se eu faltar, com certeza, qualquer um de vocês vai ter condições de levar isso à frente, né? Então, isso está muito atrelado a um conceito também de circularidade, de fazer a coisa circular, de não ficar isso em um lugar só. E o objetivo da atividade extensionista é muito esse, é de levar uma prática adiante, de manter uma prática circulando. Não é isso, professora Elis, professora Osana? É isso que a gente está aqui transmitindo para vocês. E aí, um ponto essencial também, pessoal, é os resultados. O que isso trouxe para a comunidade e principalmente para vocês? O que mudou na vida das pessoas? O que passou a ser diferente depois dessa atividade extensionista? Né? O que vocês aprenderam, então, com essa experiência aí? O que vocês vão fazer diferente? Né? E a gente já teve relato aí nas outras aulas, né, de grupos justamente falando que aprenderam muito mais fazendo essa atividade que não imaginavam, que pesquisaram temas que nunca imaginaram que iriam pesquisar. Sim ou não, pessoal? Estamos juntos, vai dando um joinha aí, vai concordando, discordando, levantando a mão, para a gente saber que estamos na mesma página aí.
O banner, gente, né, uma coisa que eu gosto muito de falar é que o banner ele é um apoio, né, de demonstração. Não é para a gente ficar lendo o que está escrito lá no banner, né? Não é para a gente ler rapidamente, né? A gente vai pegar os principais pontos e apresentar a vivência que a gente teve com aquilo lá. A gente vai contar, a gente vai fazer muitas vezes um relato etnográfico né, do diário de bordo que a gente teve na construção dessa atividade, né? Porque como é que foi? Inicialmente, quando a gente está falando lá dos objetivos, inicialmente o grupo se reuniu, pensou nas coisas que estavam críticas e definiu, né, pelo objetivo. Então, você conta dessa maneira, você faz um relato, né, que é uma metodologia que muita gente chama de storytelling, né, que vai contando a história dessa vivência, dessa prática, como isso aconteceu. E o banner ele está lá para apreciação, né, como um registro, né, de quem estiver avaliando. Então, provavelmente, ele já vai ter tido acesso a isso, ele já vai ter visto, e ele já vai ter lido. Então, se você for ler repetidamente o que está escrito lá de forma corrida, você não vai trazer nenhum fato novo. E tem fatos que só os grupos, que só os alunos é que sabem que estão ali, né, que eles vivenciaram. Por isso que eu falo que é mais do que uma experiência, é uma vivência. Vocês aqui viveram isso. Certo, pessoal? Professor Osana, se tiver algo também para contribuir, professor Elis, a gente pode ir É isso compartilhando. mesmo, professor. É só lembrá-los mesmo que o banner está ali e quando for apresentar, por exemplo, o aluno que ficou com a introdução, antes, né, quando chegar o avaliador, vocês se apresentem, leiam o título e na sua parte, quando você for apresentar a introdução, fala assim, aqui no banner nós temos a introdução, nós vamos falar sobre isso, isso, isso. Ele vai ser o seu ponto de apoio. É para você demonstrar que está ali, mas não é para ficar lendo, entendeu? Porque aí isso daí tira, às vezes, a concentração até de quem está avaliando. Ele quer ver o que você falou, o que você sabe, não o que está escrito ali. Se for para ler, ele mesmo lê e pronto, tá bom? E, gente, quando a gente está fazendo essa leitura, a gente acha que está. A gente fica até mais nervoso, porque quando a gente ouve, a gente, às vezes, erra uma vírgula, erra uma palavra, a gente se desconcentra também. Então, a capacidade de apresentação, de demonstração da vivência que a gente tem, ela é muito mais fluida e muito mais próspera do que a leitura de algo que está ali pré-definido, né? Então, é, a apresentação do que eu sei, do que eu vivi, do que eu executei, ela me deixa com uma comunicação muito mais clara e muito mais segura. E para isso, gente, treinem. Treine um dia antes, uma semana antes. Conte isso para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu filho. Chama o seu marido, o seu esposo, a sua esposa, né? O seu companheiro, o seu colega de trabalho. Fala assim, olha, tal dia 21, eu vou fazer uma apresentação. Deixa eu te contar como é que vai ser isso aqui. Eu vou falar disso. E aí você naturalmente no seu café, na hora do almoço, naquele momento de prosa que você está com alguém ali, quando você conta isso, você automaticamente está treinando. E você está perdendo um pouco ali daquele receio, às vezes da vergonha. Você vai se desinibindo com uma pessoa que é da sua confiança, que você confia, que sabe que essa pessoa vai te dar uma dica boa e que ela vai estar ali do seu lado caso você fale alguma palavra errada, esqueça de alguma coisa, e até alguma pergunta que ela fizer que pode ser lançada na hora, seja pelo avaliador, seja pelo público presente, e que você já também treina para responder. Então, gente, treinar não pode ser também, é uma técnica também que muitas pessoas usam, que é olhar para o espelho, é colocar o celular para gravar, né, e ficar vendo como que ela vai fazer. Mas isso, como eu digo sempre, causa um nervosismo tremendo. Então, se você conta para alguém, conta para uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que você conhece, uma pessoa amiga, é muito mais natural. E isso você vai desenvolvendo naturalmente até o dia da apresentação.
né? Então, a gente está aí há 5 dias da apresentação, hoje é 16, a apresentação vai ser dia 21, não é isso? Então, dá para contar para muita gente para a gente desinibir e perder o receio até o dia da apresentação. Sim ou não, pessoal? Vocês concordam comigo? Estamos juntos? Então, vamos lá. Fale com clareza, com leveza, mas com um tom de voz firme. Mantenha o contato visual com os avaliadores. Olhe no olho da pessoa, né? Olhe para o rosto da pessoa a quem você está se apresentando. Se for mais de um, olhe para um, olhe para outro, como uma conversa mesmo que você quer convencer alguém, que você quer demonstrar que o seu trabalho tem um valor. Aliás, vocês têm todo o potencial para fazer isso, porque vocês conhecem as minúcias de como que isso aconteceu. Então, fiquem bem tranquilos, que vocês têm o domínio de como que isso foi executado, porque foi vocês que executaram. Então, vocês sabem e têm capacidade para responder qualquer ponto de dúvida. Evite gírias, né? Linguagem informal, como tipo assim, sei lá, o povo é tudo, né? Não falem de forma pejorativa sobre os locais, né? Mesmo apontando falhas existentes. Evitem palavras, né, negativas, né? Procurem falar que vocês estavam apresentando um ponto de melhoria, que vocês estavam buscando a melhoria contínua, seja da preservação, da melhor utilização dos resíduos, né? Da melhor capacidade de aproveitamento. Então, usem essas palavras, né? Façam um exercício, pessoal, que eu gosto muito. Normalmente, palavras terminadas com vel, elas são palavras que maximizam, são palavras positivas. Formidável, admirável, né? Vão pesquisando aí, quando você vai falar de coisas positivas, fazer apresentação e trazem palavras com essas terminologias, com essa terminação, normalmente vão ser palavras que positivas e que abrilhantam a sua apresentação. Tá? Então, uma dica que eu sempre dou é pesquisa o máximo de palavras terminadas em vel, que você vai trazer aí um tom bem positivo, bem assertivo da sua apresentação e vai substituir as gírias que eventualmente você usa junto da sua comunidade, junto com as pessoas mais íntimas ali. E aí, gente, boas práticas de apresentação é uma boa preparação, né? Se tiver a necessidade de ter uma mesa, use roupas sóbrias, sem cores vibrantes, a menos que eu esteja falando de povos e comunidades tradicionais, né? Que eu tenha que eu esteja representando algum povo ou comunidade tradicional, e aí a roupa formal, a roupa sóbria é esta, né? Mas evita usar aquele abadá do carnaval, aquela roupa toda floridona, né? Então, normalmente, a gente usa roupas ou branca ou preta, né? E tons sóbrios mesmo. Como num cerimonial, né, gente? Todo mundo já foi em casamento e tem o cerimonial, quando você chega, aquela pessoa está lá te recebendo. Quando você vai fazer concurso, né? Normalmente as bancas pedem para os fiscais, para quem está recebendo, ir com uma camisa branca e uma calça jeans. Isso está demonstrando sobriedade. Quando a gente fala sobriedade, não é que precisa de terno, gravata, roupa de festa, nem de luxo, não. Roupa sóbria, muitas vezes, é uma roupa simples, tá? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Mantenham o padrão, né? Todo mundo, meu grupo vai vir todo mundo de branco, então não tem problema. Um pode vir com uma camisa de botão, outro vai vir com uma camisa, às vezes, de gola polo, outro vai vir com uma camisa de gola careca, não tem problema. Mas está todo mundo de branco ali, nós vamos vir de branco e calça preta. Então, cada um tem uma calça preta de um jeito, uma camisa branca de outro, e vai estar uniforme, né? A cor vai estar padronizada, cada um vai com o que tem e mantém o padrão. Mas o meu branco é branco gelo, o meu branco é branco, branco. Não tem problema, o fundo vai estar, a paleta é a mesma, é branco, né? Então é isso que é importante.
Não precisa alugar roupa, não, viu, gente? Não precisa comprar roupa nova para isso, não. Só manter o padrão. Como eu falei aqui, se tiver o crachá, usa, né? Lembre sempre de apresentar, de falar o seu nome, né? Como o professor Lozano trouxe muito bem. Se apresente e apresente todo o grupo. Deixe bem claro quem vai falar, o que vocês vão dizer. Utilize as suas fichas de anotação, né? Eu gosto muito de lembrar, tanto do Faustão quanto do Luciano Huck, são apresentadores de renome. Né? O Faustão, principalmente, ele andava com a fichinha dele lá, ele pegava o ponto principal e dali ele ia falando, fazia um stand-up show dele lá, falava, mas ele sempre, agora eu vou chamar fulano de tal, a banda isso, a banda não sei o que lá, fazia toda aquela reverência, é a banda Chiclete com Banana, aí entrava, mas ele lia tudo aquilo lá. Né? Então, ele tinha ali na palma da mão uma ficha com as anotações necessárias para lembrar, falo, eu não vou estar com o meu banner todo escrito lá, né, gente? Mas eu posso ter os principais tópicos onde eu vou falar do objetivo, e aí, como eu digo, vou contar a minha vivência, o que eu sei, o que eu participei sobre aquele tópico que eu anotei numa ficha. Vou anotar na mão mesmo para ninguém ver que eu estou com a ficha. Não, gente, é pior, viu? Anota na fichinha, demonstra. Pode falar para a pessoa, eu vou pegar minha ficha de anotação aqui para me ajudar, para me ter como apoio, viu, professor? Peça licença, né? Avise que você está usando uma ficha de apoio. É permitido, né? Isso demonstra organização, demonstra planejamento, demonstra que você se preparou para aquilo lá e que o material de apoio é relevante para você. Então, não tem problema nenhum, não. Fiquem hidratados nesses tempos de temperaturas altas, né? Mantenha sempre a calma. Alimente-se antes da apresentação, né? Coma, faça refeições leves, né? É um dia muito importante que, naturalmente, você vai ficar ansioso, né? Quando a gente vai se apresentar, a gente fica ansioso, por mais que seja o que a gente fez, o que a gente sabe, mas é natural do ser humano ter essa ansiedade, né? Por quê? Porque a gente quer fazer o melhor, a gente quer ter a melhor apresentação, a gente quer passar o melhor para o outro, né? Então, isso é super natural. Mas controlando, tudo vai, né? Não é como lá no agro que o pessoal fala que adubando tudo dá, não, mas controlando tudo dá aqui, né? E aí, gente, como a gente falou antes, né? Quando a gente foi para a execução, a gente não fez um checklist para não esquecer nada. Aqui na apresentação é a mesma coisa. Faça um checklist simples também, pergunte, né? Todos os integrantes estão sabendo a sua parte. O colega, essa parte da conclusão eu não guardei, eu não estava muito afim. Eu gostaria de falar da parte do objetivo. Então, combine o que cada um sabe mais, é melhor, né? A gente fazer o que a gente gosta e a gente está mais preparado, o efeito, o resultado é mais positivo, é mais produtivo, né? Então, marque o tempo da apresentação, lembre-se que a apresentação não deve ser muito longa, programas para falar no máximo em 10, 15 minutos, né, para não cansar o espectador, né? Então, não precisa correr, mas também não precisa se alongar demais, né? É um breve relato do que cada um sabe daqueles pontos que estão lá no banner, né? Certifiquem que a roupa está todo mundo adequada para a ocasião, como a gente falou aqui, né? Se todo mundo for de branco, programe antes, né? Esse é o fim de semana para eu dar aquela lavada naquela minha roupa que estava mais guardada lá e deixar ela pronta para o dia 21, né? E treinem com o banner, né? Que vocês vão ter de apoio também, que vocês vão estar com ele lá. E é o que está no banner que a gente vai apresentar para o nosso espectador. Certo, pessoal? Estamos juntos? Então, para finalizar, né, a gente aposta grandemente em todos vocês. A gente sabe que vocês estão preparados, né? Esses professores presenciais acompanharam aqui todas as ações desde o início da nossa jornada,
com todas as nossas angústias, dores, lamentações, né? Curto prazo, muito intenso, muito MIT, né? Todo mundo teve uma preocupação, mas agora já estão vencendo. A gente sabe que tem conhecimento suficiente para que essa apresentação chegue da melhor forma possível nos avaliadores, né? Que estão sendo convidados pelos, pelos gerentes de polo, pelos professores presenciais, né? Eu não sei se teve algum grupo que convidou algum participante especial, né, que indicou alguém para o polo para que fosse avaliador também. Então, assim, é muito importante vocês estarem preparados, e a gente sabe que vocês estão, que vocês executaram essa ação aí, e, e vão fazer um bom trabalho, né? Então, acho que o mais pesado já foi, né? Os 3 pontos da execução já passou, os outros 2 pontos iniciais, o ponto do banner, e agora a gente vai chegar, né, nessa fase aqui e depois no relatório final. E aí, só o ano que vem que tem mais, né? Tem mais um semestre, né? Essa turma aqui, diploma agora ou tem mais um semestre? Agora que eu não estou lembrando. Me ajuda aí, Rosana. Essa turma agora, acho que ainda tem mais um, não tem, Daniel? Não, Mais não. um. É Não, quatro. não, professora. É o último deles. É o último, né? Que agora é o 4. É Agora verdade. é 3. a colação dele já. Nossa, agora é só integralizar e colar grau. É. Pessoal, deixa eu abrir aqui o barema, né? Só para a gente passar o barema aqui também. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Enquanto você vai abrindo o barema aí, Rony, só lembrando, acho que todos os professores dos polos estão aqui, vocês tiveram, menos a Valéria, né? Vocês tiveram uma reunião com a coordenação e a gerência, né? Para poder organizar tudo direitinho para os alunos aí, né? Teve, Daniel? Sim, a gente conversou, tá até só acertou uma questão da nossa convidada aqui para o dia, porque a gente está convidando ela para o dia 20 e 21, porque 21 e 22. E 22 é a turma 25/1, né? Também a apresentação dele. A gente só está certo nesse detalhe aí, se vai dar certo essa convidada mesmo. E aí, José Vitor, como é que tá aí? Tá tudo certo? José Vitor? Juan, como é que tá em Guaraí? Tá tudo certo com convidado externo? Vocês me ouvem? Estamos te ouvindo. Boa noite. Professora, nós vamos convidar amanhã, Ah, tá. porque a gente estava, na verdade, pensando em alguém, inclusive, eu acho que o convidado vai ser só para a minha turma, né? O outro, toda a outra turma vai pensar em outra pessoa. Acho que até por conta da disponibilidade, né? 2 dias seguidos é um pouco puxado, só a minha turma são 6 trabalhos. E aí a gerente vai ver com ele, mas o convite já está feito, vai ser entregue amanhã. Ela é servidora da Secretaria do Meio Ambiente, faz parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e é a pessoa, assim, com a área de atuação mais pertinente que eu pude pensar. Que bom, que A gente bom. vai convidar, Vai ser ótimo se ela conseguir. a gente crê que ela vai aceitar. A secretaria dela até contribuiu com uma das execuções, né, que foi o plantio de mudas na margem de um córrego. Ela esteve lá, inclusive. Eu acredito que ela vai participar, sim. Ah, No mais, que bom. o espaço aqui, nós estamos com algumas questões, porque a escola tem muito espaço, mas também há algum movimento noturno, né? Então não são todos que a gente pode utilizar. As salas de aula são pequenas, o pátio é muito grande, né? As paredes vão ficar muito distantes, né? A quadra não tem onde pendurar os banners, mas vai dar certo. Daqui para lá a gente sabe. Vai dar certo. Ainda tem tempo para vocês conseguirem fazer essa organização, essa logística aí. Sim. E sobre os grupos, aproveitando a fala,
acho que já tem 4 com banner impresso, né? Os outros já mandaram fazer. E aí estão bem organizados, eles já têm o hábito, né? Não mudou nessa questão da apresentação, não mudou nada até agora, tem um semestre do outro, então tudo tranquilo, graças a Deus. E amanhã mesmo eles já têm uma certa experiência, né? Ou se hoje o Meet já disponibilizar essa gravação, eu já posto lá na aula, e aí vocês peçam para os alunos darem uma olhadinha para ver o que foi que a gente discutiu, quais foram as orientações de boas práticas, de apresentação, aí já pede para eles darem uma olhadinha na aula, tá? Se não Certo, tiver hoje, amanhã cedinho já deve estar disponível e eu coloco. certo. O barema que a gente vai imprimir para o avaliador, professora, é esse aqui que está aparecendo na tela ou vai vir o É outro? esse daí. Não, É esse esse mesmo, daí né? foi o que a Silvéria passou. Foi esse que a Silvéria Certo. passou pra gente. Ele já está disponibilizado lá na plataforma, né? Já Tá coloquei, certo, já então. coloquei na Como roda. é amanhã, a escola está cedida esse final de semana para um evento religioso, ó, sexta, sábado e domingo, eu já vou Hum, pedir para a gerente imprimir e deixar tudo pronto. Porque na segunda uhum, nós temos a aplicação de segunda chamada, vai ficar um pouco mais corrido. Vou deixar logo tá, organizado. tá joia. Muito bem, Juan, né? Eu acho Só uma que, dúvida. pois não, tem a palavra. Nós, professores, vamos avaliar também? Ou só o avaliador convidado? É o avaliador. Olha, José Vitor, eu creio que seja só o avaliador externo, porque você participou da reunião que aconteceu com a coordenação e a gerência, Que dia? e isso eu acho que foi dito lá. Não, José Vitor, eu não sei. Eu não sei que dia foi que a coordenação fez Não me essa recordo reunião, de ter não. participado. E aí eles tiveram uma reunião com tutores presenciais e a gerência para poder alinhar a apresentação. O que me foi passado lá no grupo lá do projeto integrador é que esse daí é o barema que, no caso, o avaliador externo vai utilizar. E aí nós não Oh, teremos avaliadores do nosso colegiado, como a gente sempre tem, como a gente sempre viaja e tal, dessa vez nós não teremos avaliador do nosso colegiado. Oi, Juan. Sim, eu ouvi por aqui os colegas do agronegócio conversando com a gerente que essa questão das datas e da avaliação aparentemente pairava alguma dúvida só sobre o agronegócio. A coordenadora estava tentando mudar a data, não sei, o nosso coordenador, eu não tive reunião com ele, não sei se a gerente também teve, creio que não, sobre essas questões da apresentação, ele só manteve as datas que estavam no calendário, mesmo o nosso dia de apresentação chocando com o dia de segunda chamada, né? E manteve a data e não teve nenhuma outra questão, não. O avaliador é só o externo, até onde eu sei também. Isso ficou bem claro para a gente convidar, pensar em convidar alguém para avaliar. Mas a questão de data, de qualquer outro meio de avaliação diferente do que vinha sendo feito, a dúvida era só no agronegócio. Perfeito. Muito obrigado, Juan. Zé Vitor, está esclarecido? Mais algum ponto? não, só isso mesmo, esclarecido, professor. Tá ótimo. E aí depois vocês têm a responsabilidade de mandar para a Elis, viu? Esses baremas aí, a nota do, de cada avaliador, né? Para ela, provavelmente vai ser um avaliador para cada grupo, né? Se tiver mais de um avaliando o mesmo grupo, a gente vai fazer uma nota média, né? Mas acho que vai ser um só em cada polo mesmo. Então já vou passar aqui para o Barema, havendo mais alguma dúvida, a gente trata ao final, ok? Então, o valor total é de 1 ponto, e aí a avaliação, se o banner está bem elaborado, bem formatado, com todas as seções, 0,1, o título representa claramente a atividade extensionista, 0,02. Houve menção dos ODS e da modalidade de intervenção, também 0,02.
Foi realizada uma introdução breve, seguida da justificativa do trabalho? 0,1. Apresenta um objetivo geral e os específicos de forma clara e coerente com a ação executada? 0,1. Especificam o público-alvo da ação executada? 0,2. Realizam um relato de tudo que foi realizado na ação, com menção do diagnóstico da realidade, da metodologia utilizada, a data, o local e demais informações que evidenciam a concretização da ação? 0,2. Apresentam claramente os resultados alcançados, desde os qualitativos até os quantitativos, ou seja, o que se propôs, o impacto e a quantidade, né? Teve algo que foi quantificado, quantos por cento de melhoria, enfim, quantas pessoas alcançadas, isso é o quant. E a qualidade, né, da água depois do trabalho, é o quali, por exemplo, né? A conclusão apresenta uma análise crítica do apoio, da contribuição para a formação e desenvolvimento da sociedade? 0,1. Foi listada as referências de acordo com a BNT? 0,04. O relatório fotográfico tem registros de fotos nítidas e legendas que evidenciam a ação? 0,1. Tudo vai totalizar 1 ponto até o final. E aí, pessoal, eu quero que vocês lembrem os alunos, quem for apresentar, teve uma parte da apresentação para a gente falou assim, foque nos pontos principais. Olha aí os pontos principais marcadinhos de azul no barema. Então, isso que está chamando a atenção aí no barema é o que o avaliador vai ter o foco principal nele, né? Então, gente, tá aí já uma colinha para vocês lembrar os alunos o que eles têm que enfatizar, o que eles precisam priorizar, o que eles precisam valorizar na apresentação deles, né? Então, é o que eu digo, uma apresentação simples, rápida, mas com foco no que é importante, chama muito mais atenção, prende muito mais atenção do que aquela apresentação, né? Vou usar um termo pejorativo aqui, que fica lá enchendo linguiça, falando a mesma coisa, repetindo, cansando o avaliador, e você olha para ele, está louco, olhando para os lados, querendo ir embora logo para dar a nota e ver outra coisa, né? Então, se você focar objetivamente nesses pontos de azul, você vai estar entregando o que o avaliador espera da apresentação, né? Da minha parte, é o que eu tinha por hoje. Estamos aqui abertos a dúvidas, esclarecimentos, né? E, mais uma vez, reforço aqui que acreditamos muito no trabalho de todos. De antemão, já parabenizo aqui todos os nossos professores presenciais que tiveram um trabalho hercúleo na condução de todas as atividades do polo, inclusive o projeto extensionista 3, né? Que é o bônus, né, gente? Eu falo que o projeto extensionista ele é o bônus, porque não é só ele, mas ele, eu acho que é o mais gostoso, é o que a gente se envolve mais, que a gente tem mais contato, que a gente também tem um protagonismo, né? Que a gente se apresenta para a sociedade, de um modo geral, a gente vai junto, a gente se joga junto com os acadêmicos. Sim ou não, pessoal? A Elis levantou a mão aí, está com a palavra, Elis. Fala aí. Oi, professor. Também quero pegar deixa aqui da sua fala e parabenizar os professores presenciais. E, inclusive, houve alguns professores que entrou em contato comigo e falaram, professora, mas praticamente não tinha alteração, a senhora não pediu? É porque estava bom. Estava muito bom os trabalhos, os banners foram construídos direitinho, foram poucos os ajustes que a gente pediu, e ajustes mais técnicos mesmo, mais com relação à formatação, que às vezes estavam um pouco desordenados, né? Mas o que se observa é que, chegada essa parte final do banner, eles tiveram muito cuidado, porque ali é basicamente, você vai falar o que você já fez. E para o avaliador, que eu falo assim como avaliadora externa da Unitins, que eu comecei a avaliar os trabalhos da Unitins, eu nem fazia parte do colegiado ainda de gestão pública. Eu fui convidada bem antes, e eu já fazia parte desse time de avaliadores externos da Unitins aqui de Augustinópolis, por exemplo, e é basicamente o que o professor falou. Nesse momento é um momento de tranquilidade. Por quê? Porque você vai falar do que você fez.
o que você executou, o que você fez. E o bom do avaliador é ver que o aluno tem domínio do que ele fez, ele tem domínio. Então, aos nós, professores, tutores, e cabe a nós tranquilizar esses alunos. Vocês vão falar o que vocês fizeram com muita maestria. Todas as atividades foram boas, todas tiveram excelentes relatos de pessoas que superaram até o público que ia atender, às vezes estavam esperando um público, veio mais, isso é muito positivo para a extensão. Então, é basicamente falar com muita tranquilidade do que já realizado durante todo esse trabalho. É a parte final, é a parte prazerosa, falar dos teus resultados. Então, para quem é avaliador, para nós avaliadores, o importante é perceber que esses alunos, eles não só escreveram, eles estiveram ativamente participando do processo. Então, quando se fala de algo que foi elaborado por vocês, é muito tranquilo. Então, cabe a nós, tutores, que eu saí do presencial e estou no EAD, tranquilizar esses meninos. Olha, pessoal, vocês vão falar o que vocês fizeram, o que vocês realizaram. E é muito gratificante para um avaliador chegar para avaliar o banner e saber que aquilo efetivamente aconteceu, que eles realmente tiraram do papel que eles colocaram, foram para a comunidade, executaram as ações, tem evidências de que isso foi positivo. Então, é falar com tranquilidade do que já aconteceu. Então, assim, a minha deixa de hoje é mais para parabenizar os tutores presenciais, Daniel, José Vitor, a Valéria que não está aqui, o Juan, porque realmente estão muito bons, os banners estão bons. Estiveram, eu particularmente sugeri poucas alterações, porque realmente foi o que eles já fizeram. Ali não tem o que se muito discutir, né? Foi o que eles realizaram durante esse período. Então, é parabenizar a todos, desejar boa sorte, pedir aos tutores presenciais que tranquilizem esses meninos, porque realmente apesar de que já estão no terceiro período, já é a terceira apresentação deles, mas não deixa de ter aquele nervosismo, né? A pessoa diferente, eu não conheço, vai vir me avaliar, tirar esse peso da avaliação das costas dele, porque muitas vezes o nosso aluno está super preparado, mas ele vem com aquela ideia, aquele peso que você vai ser avaliado, que trava na hora. Trava, e muitas vezes eles deixam de apresentar qualidade por nervosismo. Então, não, gente, não preocupa. Quem vai estar aqui vai estar avaliando a atuação, vai estar analisando se realmente você foi a campo, se realmente você executou, se aquele público que você colocou foi atendido, se aquela ação que você tinha, aqueles objetivos, eles foram alcançados, se realmente você cumpriu o passo a passo. Então, é basicamente isso. No mais, parabéns aos tutores presenciais, aos alunos que se esforçaram bastante, fizeram em tempo recorde, né? Porque realmente esse projeto extensionista ele foi mais agoniadinho, como diz o povo, foi um tempo mais curto, mas que não perdeu a qualidade. Na minha concepção, não perdeu a qualidade das ações, porque a gente observou que foram todas executadas com maestria. Então, parabéns mesmo. E vamos para cima. Falta só mais uma palavra para o professor Osana. Estamos aqui dentro do nosso horário, chegando às 8h30. Tem a palavra, professor Osana. Bom, então eu vou só finalizar, né, o nosso Meet, lembrando que eu já fui a vários lugares, gente, e por isso eu estava perguntando para os tutores se estava tudo certinho, se estava tudo já organizadinho, né? Para que possa fazer isso e não atrase a apresentação e nem atrase o compromisso dos avaliadores externos, porque eles sempre olham essa questão da pontualidade, né? Se vocês perceberem que um grupo está se estendendo demais, ou se ele já está mudando o foco, chama um participante ali e dá um toque. E aí, esse participante, ele vai contornando e voltando a fala para o foco do assunto de vocês. Isso já aconteceu várias vezes já em apresentações que eu fui. O aluno, às vezes, empolga e vai falando e muda o foco do que está apresentando. E aí a gente acaba demorando muito, tá? Mas, no mais, eu acho que vocês estão de parabéns, vai dar tudo certo no nosso dia 21. E aí, finalizando isso, na nossa aula 12, eu já coloquei lá os slides com aquelas mesmas informações do template lá da aula 9 para a elaboração do relatório final. Impreterivelmente, ele tem que ser postado até o dia 30, tá?
Então, vocês vão ter aí um tempo para poder fazer, e é só ir seguindo aqueles pontos, aquele passo a passo lá, tá bom? No mais, tenham todos uma boa noite, um bom trabalho, um bom restinho de semana aí, tá? E é isso, professor. Posso parar de gravar, professor? Boa noite, boa noite. Pode sim. Vai ter Muito registro no obrigado, final. professora Zana.